está dizendo Tá vendo? que a Vila é um dos piores lugares para se trabalhar. O Dom foi repórter durante muito tempo, ele pode trazer essa informação com tranquilidade. Muito bem, Dom. Precisa falar isso pro presidente do Santos, né? O Santos, às vezes, dá passos tão grandes, mas continua com alguma mentalidade em alguns momentos pequena ainda, infelizmente. Felizmente. E aí, o que você ouviu aí em relação ao Paulinho, aí que foi anunciado o blog, o Quesada anunciou que o Paulinho já está vendido? Primeiro que... Você que acompanha lá o dia a dia do Corinthians, aí veio o Brunoro, desmentiu, falou que não está fechado, né? No Corinthians não... Primeiro que eu acho que é uma infelicidade do Quesada, né? Respeito demais o Leandro Quesada, da Rádio Bandeirantes, mas não é hora para ficar publicando esse tipo de notícia, ainda mais quando não se tem uma confirmação. Né? Ele deve ter a fonte dele. Jornalista não dá notícia sem fonte, hein? Não, claro, alguém buzinou na orelha dele. Com certeza. Alguém buzinou. Só precisa ver se o cara que buzinou é ponta firme ou não. Deve ser, porque para ele publicar no blog do UOL... Fonte muito boa. A fonte deve ser boa, né? Mas eu acho que não era o momento, né? O presidente Mário Gobi já desmentiu. Diz que o Paulinho não foi contratado por ninguém, não vai sair. E se sair, vai ser só depois da Libertadores, né? Então a gente ficaria, em tese, se o Corinthians for campeão da Libertadores, sem o Paulinho pelo Brasileiro e sem a disputa no Campeonato Mundial no final do ano. Seria uma perda muito grande, mas aí é briga de cachorro grande, Kodama. 45% do BMG, 45% do Audax e 10% do Corinthians, sendo que esses 10% ainda tem uma dúvida se é do Corinthians mesmo, os direitos do Paulinho, fica difícil segurar, cara. Um cara ainda do nível do Paulinho, né? Que não é nenhum garoto, se não me engano, o Paulinho tem 25 anos, uma coisa assim, né? É um cara que, se sair, vai fechar um contrato de 4, 5 anos, mas acho até que volta depois de um ano. É o tipo de jogador que não vai ficar lá. Você acha que ele não pra fica? Onde for, não fica. Então, se ele for pro CSK... Rapaz, quem fica no vai ser CSK, esquecido lá, né? quem fica lá no leste europeu, quem Fica na geladeira. é o Betão, que fica... Betão tá querendo voltar. Mas ninguém quer ele. Mas ele fica lá. Mas que quer? Betão. Quem que é o Betão? O time do Jardim Leonor quer. Então que contrate o Betão. Mano, ele foi o capitão do Leão. Betão, Ele foi o capitão do Leão. Você tem Nada Betão mais justo que que fica... o Leão contrate ele. Quando o Leão chegou no Corinthians, ele deu a braçadeira, tirou a do Carlitos e deu a braçadeira pro Betão. Nada mais justo que o Betão volte e jogue no São Paulo. O Jadson ficou lá 18 Grande anos. jogador. Betão vai estar no zagueiro. Eu acho que o São Paulo, se investir pra corrigir a defesa, ele vai Você acertar. queria ele pro Corinthians? Não, São Paulo. São Paulo. Tá bom. Não, que o Leão que gosta dele. O Leão que gosta dele. Eu acho que ajeitaria lá a zaga. Lá. O São Paulo precisa de um zagueiro rápido. Você pega Jadson, ficou 10 anos lá no leste europeu, depois voltou, enfim. Cara que fica lá é cara que já vai ficar esquecido, entendeu? O Paulinho é cara que tem bola pra jogar na Itália, tem bola pra jogar na Alemanha, tem bola pra jogar na Inglaterra, na Espanha. Acho que é muito pouco pra ele jogar lá na Rússia. Mas, na Ucrânia, na Rússia, no leste europeu. Mas, como o que manda são os euros, né, Kodama? Quem somos nós, né? Na hora que a verdinha bate ali, meu amigo, no bolso... eu acho que assim, o Quesada é um profissional muito sério, né? Ele não... Normalmente ele... Alguém buzinou na orelha dele, Kodama. E outra coisa, que eu soube também que o Corinthians não apita nada nessa história do Paulinho. Eu acabei de falar, 45%, 40%. Basicamente é o que o André sempre falou, a vontade é do jogador. Se ele tiver a fim de ir, vai. Não tem como. Né? Agora, se o jogador não quiser ir, fala uma coisa assim, não sou conselheiro nem nada. Paulinho, CSK, Rússia, não vale a pena. Você tá com a bola toda, dá para você ir para um mercado melhor. Se for uma proposta para Itália, Espanha, até Portugal, que é um mercado, eu acredito, o português é melhor, né? Eu acho que seria interessante. Agora, a Rússia, eu particularmente, você vai entrar no freezer, entrar na geladeira e acabou. Esquece a Copa do Mundo. Ficar no próprio Corinthians, Kodama. Não, lógico. Por que não ficar? Hoje em dia os clubes estão pagando bem, cara. O jogador tá querendo vir jogar no Brasil. Com certeza. O jogador tá querendo vir jogar no Brasil, cara. E outra coisa, né? Possibilidade grande de estar jogando lá contra o Chelsea no final do ano. Ô, rapaz. Né? Grandes possibilidades. Né? É verdade. Tá lá, meus parentes lá. Tá. Você tem lá, você não paga nada, não, né? Hospedagem, existe ainda, a casa onde meu avô morava tá lá. Os Kodama? Tem lá, os Kodama lá. Beleza. Tem parentes lá, os outros Kodama lá. Bacana, Eu tô só guardando dinheiro pra passagem.
O resto eu vou comer tudo a conta dos parentes lá. Tá certo. Eu tava vendo o lance, e aí o Verson e o Borghese colocaram lá que Gilcinho, Ramírez deve ir pro Sport, Ramon deve sair pro Flamengo, e o Felipe e o zagueiro, se aparecer alguém que queira, também os caras vão fazer força pra segurar. Ele jogou, acho que uma partida só. O Vessone é muito bem informado. O Vessone respira o Corinthians além de ser corintiano, né? Então ele O Vessone cara... também prometeu, tá devendo aqui, vir aqui no Codama na Rede, hein, Vessone? Um abraço pra você. Excelente boa. Tive um entrave com o Vessone uma vez aí, mas depois deu tudo certo. Bom, Gilcinho é um jogador que não está sendo muito aproveitado. Ramírez é um jogador que eu acho que... Não sei, cara, o Ramírez alguma coisa ele fez. Não é possível. O Ramírez tem mais bola, por exemplo, do que o Douglas hoje em dia. Tá entre nós. Né? E o Ramírez muitas vezes não era relacionado, etc e tal. Não sei o que aconteceu com o Ramírez. O Felipe, zagueiro do Bragantino, realmente, cara, veio aqui com todo respeito. O Felipe veio passear em São Paulo, né? Porque veio conhecer a cidade grande. Porque, além de não ter oportunidade, você vê agora, por exemplo, amanhã, Corinthians e Ponte Preta, o Tite vai colocar na zaga o Wallace, que é um bom jogador, reserva imediato, e o Antônio Carlos, garoto da base, que tem 18 anos. E de volante ele vai colocar o Marquinhos, quer dizer, 3 zagueiros no time, jogando, um improvisado no meio, e nenhum desses 3 é o Felipe. Quer dizer, você ainda tem Paulo André, você ainda tem... Vai ficar no banco, né? Você ainda tem Paulo André, você ainda tem Chicão e Leandro Castanho. Por isso tem 6 zagueiros. 7 com o Felipe. Alguém tá sobrando aí, cara. E, no caso, quem vai rodar provavelmente é o Felipe. E não poderia ser diferente. Não rodar, pelo que vai ser emprestado. Na matéria lá, pode ser emprestado. O que é bom pra ele, Kodama. Claro, o cara vai jogar, meu jogador de futebol tem que jogar. Talvez aquilo que eu tava perguntando em relação ao Romarinho, né? Às vezes o cara chega e fica tímido dentro do grupo. Ele não consegue, né? Garoto. Ser jovem e tal, o cara se intimida, vê a grandeza do Corinthians, as cobranças, né? Torcida, sempre tem. Por mais que hoje o Corinthians vive um momento meio tranquilo, sempre vem aquela, né? Cobra daqui, alguém fala mais dali, né? E aí o cara acaba com um certo receio, né? E acaba não se desenvolvendo. Isso acontece muito, principalmente com o Corinthians, com o peso da camisa do Corinthians, né? Agora o Ramírez, eu não sei por que. Eu até... Você acha que não existe possibilidade até do Ramírez entrar na quarta-feira? Pode ser, vai depender do rendimento dele amanhã. Amanhã ele vai ter a oportunidade de sair jogando como titular contra a Ponte Preta. Se jogar bem, fez um gol decisivo contra o Ceará, né? Exato, entrando no segundo tempo, inclusive. É um jogador interessante, mas vai precisar jogar bem amanhã. Amanhã, por exemplo, pro William, pro Ramírez, pro Douglas... É uma disputa de posição para jogar na quarta-feira, cara. Os caras vão... E o próprio Elton. São 4 aí que vão disputar uma vaga no lugar do Sheik na quarta. Você tá rindo, né, Godão? O Neto Palma tá dizendo que o BMG tá patrocinando o Santos, é isso? Isso é alguma piada. Ele falou Barcelona me engoliu. Barcelona me engoliu. É bom. Pô, sacanagem. Os caras não querem falar que eu que estou inventando, pô. Isso não dá. A Xuca não gostou que eu falei Seletimão. Eu falei, pô, você tá louco? Alessandro na Copa? Não dá. Realmente. Não, acho que. Não, o Alessandro eu acho um bom jogador, excelente jogador. O problema dele é que ele vira e mexe tá com os problemas de contusão. Mas ele teria bola até para chegar na seleção. Se ele não tivesse problema físico, eu acredito nisso. Em 2009 ele viveu um grande momento. Em 2009, com certeza, no Brasil ele era lateral direito. É porque hoje em dia chegar na seleção também, cá entre nós, não é mérito para ninguém, né? Se for pensar aí quem já foi convocado para a seleção, na Copa de 2000, foi de 94, não, 98, né? Na semifinal contra a Holanda, do Zagallo lá, o Zé Carlos Galo, aquele que imitava o Galo no São Paulo, jogou. Foi pra Copa, lateral direito de São Paulo, aquele Zé Carlos. Querer, né, por causa da contusão. Né? Exato, então, quer dizer, hoje também não é mérito nenhum, com todo respeito à seleção, não é mérito nenhum você ir pra seleção, né? Porque a seleção é um catado de jogadores aí, né? E vai quem... não pode chamar
quem está disputando o campeonato tal. Não pode chamar, então vai chamar quem? Chama quem está sobrando ali. Então, para mim não é mérito nenhum, não. Até o Jusilei já foi para a seleção. Em relação a amanhã o Coringão joga Jusilei que o Kodama adora. O Jusilei é um grande jogador. O Corinthians joga amanhã contra a Ponte Preta, nossa algoz no Campeonato Paulista. Mas amanhã estamos tranquilos, né? Ou para jogar com a Ponte, ou não? Tá, assim, tranquilo. Mesmo voltando no retrospecto do Paulista, quando a gente jogou com os reservas, nós ganhamos. Então amanhã nós vamos para o jogo mais tranquilo. Tá certo? O time está definido. O Tite definiu o time hoje, pela manhã. Júlio César no gol, voltando a um rodízio, né? Danilo Fernandes, Júlio César. Danilo Fernandes, Júlio César. Amanhã é o Júlio. O Helder pela lateral direita, Antônio Carlos e o Wallace na zaga e o Ramon pelo lado esquerdo. Meio de campo, Marquinhos improvisado como volante. William Arão é o segundo volante. Aí você tem Ramírez e Douglas na armação. Na frente, o Elton e o William. No banco de reserva você vai ter o Romarinho, que vai entrar provavelmente no segundo tempo. É um time que, se disputasse todo o Campeonato Brasileiro, não acredito que seria rebaixado. Acredito que ficaria ali em 15º, 16º. Né? Ou, por exemplo, esse time do Corinthians é melhor que o Atlético Goianiense, por exemplo. Eu acho que assim, é melhor que o Bahia, por exemplo. Eu acho que falta um pouquinho de experiência ali em relação aos volantes. Se tivesse um volante um pouquinho mais experiente ali no meio, já daria um pouquinho mais de estabilidade para o time, né? Eu acho. Outra pergunta que eu ia fazer para você é o seguinte: por que você que acompanha muito, por que o Tite foi tão passivo no último jogo? Para mim ele foi muito passivo, porque ele foi mexer no time que estava perdendo o jogo de 2-0 nos 35 minutos do segundo tempo. Acho que foi numa passividade absurda. Porque assim, não foi o Corinthians que melhorou, foi o Grêmio que piorou. Porque depois que o Lucha sentiu que o jogo estava ganho, ele começou a tirar o jogador. Kodama, cá entre nós. O Grêmio fez 2 gols ali aos 30 minutos. A vaca tinha ido pro brejo já, meu. A vaca já tinha ido pro brejo. Cara, não tem, você não vai mexer no time no primeiro tempo. Então você espera acabar o primeiro tempo, aí vai pro segundo tempo. Aí o jogo continua daquele jeito, o Grêmio cozinha no galo, o Corinthians não tem chance. Mexeu porque tinha que mexer também para justificar. O Vaca já tinha ido pro brejo no primeiro tempo, Kodama. Vai ficar. Mas ele tinha que ir. Mas muita aí, coisa. cara... Olha, a primeira coisa, por exemplo, que ele poderia ter feito. O treinador sente, cara. Não, mas ele poderia ter feito, por exemplo. Ele podia ter mudado o posicionamento do Marquinhos, né? Por exemplo, botar os dois para marcar os 2 atacantes do Grêmio, tá? E deixar o Wallace na sobra. E dar mais liberdade para os laterais. Pode ser. Poderia ter feito isso no primeiro tempo, sem mexer no time. Né? Já que o Marquinhos estava mostrando que ele estava com uma certa dificuldade de jogar de volante, né? Porque o gol lá foi a sobra. Né? O Antônio Carlos espanou, quem tinha que acompanhar o Marco Antônio era a dupla de volante. E o cara chegou batendo sozinho. Né? Então, quer dizer, ele está vendo que tem uma certa dificuldade, por que ele não fez essa... Porque o Grêmio mostrou que ele estava jogando com 2 atacantes. Né? Poderia ter feito essa alteração, não fez. Tá. Por que ele de repente não tentou inverter o posicionamento do Helder, trazer o Helder mais para o meio, puxar o Marquinhos mais para trás, para tentar ver se conseguia levar a bola mais fácil para frente? Porque o grande problema do William Arão é saída de jogo. Ele erra muito passe. Ele pode ser um excelente cabeça de área, mas como segundo volante, ele deixa a desejar. Kodama, eu concordo. Eu gostei do que você viu. Não sei o que. Tá, né? Chamar o Tite de passivo, Kodama, eu acho até que pode ser talvez naquele jogo especificamente, né? Porque o cara vibra todos os jogos, ele sente o jogo. Não, como ninguém, né? Que eu digo em relação à alteração. Alteração tática e tal, né? Ou até alteração de jogadores. Pode ser, cara, mas eu acho que a vaca já tinha ido pro brejo, Kodama, na boa, cara. E tinha um jogo na quarta-feira também, contra o Santos. É difícil, cara. Eu acho até que até o próprio Tite deveria se poupar. Manda o Geraldo Delamore pra treinar o time. Manda o Fábio Carrilli, sabe? Não viaja também, né? Porque todo jogador é poupado, o técnico pode ser poupado. Não vai também. Deixa eu mudar.